está aqui conosco. Quero mandar alguns abraços aqui aos nossos irmãos que estão nos assistindo aqui conosco, né? A irmã Miriam, nossa vizinha lá da nossa rua lá. Deus abençoe a irmã Miriam, o Rogério, sua família. Deus abençoe o irmão Cleiton, meu brother. Deus abençoe você, meu amado. Estamos juntos, amém? E também o nosso irmão, companheiro lá da nossa igreja do Jardim Aeroporto, onde eu congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São José dos Campos, na congregação do Jardim Aeroporto, pastor Noé, e o meu companheiro hoje está fazendo companhia aqui para mim, irmão Silas. Deus abençoe, irmão Silas Banzilotti, amém? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. E vamos orar? Eu quero orar com você, feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa quinta-feira abençoada, ó Senhor. Nessa quinta-feira na qual, Senhor, Tu preparaste esse momento para que nós possamos estar aqui, Senhor, nessa tela, nesse celular, nesse notebook, nessa televisão, nesse site, Senhor querido, no aplicativo da rádio. Não importa onde nós estejamos, o que importa, Pai, é que nós queremos, Senhor, a Tua revelação, a revelação que vem da Tua palavra, a revelação que vem, Senhor querido, das nossas vidas. Contempla, Senhor querido, a história, contempla agora, Senhor, cada um, Senhor, que vai assistir esse programa, cada um, Senhor, que vai ser alvo dessa palavra, que Tu possas mudar, transformar a vida dessas pessoas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos agora, a partir de hoje, começando uma série. Essa é a terceira série na qual nós estamos começando. A primeira série foi o ousado amor de Deus, né? Que nós pregamos aqui, sobre Lucas capítulo 15. Se você quiser ver, está lá no nosso canal no YouTube. A nossa segunda série foi sobre o Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo vivendo o Pentecoste, ó, coisa linda. E hoje Deus colocou no meu coração esses dias de nós começarmos, né, a meditar um pouco sobre a nossa vida cristã. Uma vida cristã, ela se resume em uma vida fantástica, em uma vida maravilhosa. Porque essa é uma vida na qual nós estaremos andando com Jesus. E andar com Jesus significa muitas coisas. Andar com Jesus significa que nós iremos ter vitórias, mas também iremos ter lutas. Significa que nós iremos experimentar milagres, mas significa também que nós experimentaremos conflitos, e esses conflitos são os piores conflitos, porque são conflitos da alma, é um conflito do nosso próprio coração. Então Deus colocou no meu coração, e eu quero nesses dias meditar com vocês, nessas quintas-feiras que vai acontecer. A partir de hoje, nós estaremos andando com Jesus. E a minha proposta nessa série, meus irmãos, é o seguinte: é de nós andarmos com um discípulo, na visão, na perspectiva de um discípulo. Dos 12 discípulos na qual Jesus teve, e na qual depois se transformaram, né, em apóstolos, esse foi o discípulo que mais se destacou, ele foi o mais emblemático, ele foi assim um discípulo que realmente viveu uma vida com Cristo. Eu estou falando do discípulo chamado Pedro, ou Simão. Pedro com certeza foi um discípulo na qual experimentou muitas coisas, teve muitas experiências com nosso Senhor.
ele teve a experiência da revelação do Senhor Jesus. Ele foi um dos discípulos que faziam parte do ciclo íntimo de Jesus. Pedro também foi, né? Foi também um dos discípulos que mais expressou a sua lealdade ao Senhor. Mas também foi um discípulo que muitas vezes entrava em contradição consigo mesmo. Nós vamos ver, né, nessa série, nós vamos ver o pior conflito que ele teve foi quando ele negou ao Senhor 3 vezes. Nós vamos ver também a restauração dele. Nós vamos ver ele ocupando um cargo na liderança da igreja. E depois nós vamos terminar essa série analisando as suas 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Então, irmãos, eu espero que você venha comigo nessa série, venha comigo nessa caminhada, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Quem sabe você está com conflitos, quem sabe você está querendo caminhar com Cristo e não sabe como. Eu tenho certeza que se nós estudarmos o apóstolo Pedro, se nós andarmos com o apóstolo Pedro, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter essa sensação que Cristo está do nosso lado. Amém? Então eu te convido toda quinta-feira a estar aqui comigo a partir das 6 horas da tarde, toda quinta, 6 horas da tarde, aqui na TV Shalom, que nós possamos andar juntos, andar nessa caminhada, andar com Cristo. E eu tenho certeza, irmãos, que muitas coisas Deus vai colocar, Deus vai mostrar, Deus vai te elevar aos lugares mais altos dessa terra. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero então ler um texto. Esse texto que eu vou ler aqui é o texto na qual é a primeira vez que Jesus se encontra com Pedro. A primeira vez que Pedro viu Jesus. E esse texto está no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 40. João, capítulo 1, verso de número 40. E ele diz assim: que era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este chegou primeiro ao seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Glória a Deus. Que leitura maravilhosa da tua palavra. Esse texto aqui, irmãos, se refere ao primeiro encontro de Pedro. E quem foi Pedro? Bom, irmãos, para que nós possamos entender Pedro, né, nós precisamos entender o contexto histórico da época de Pedro e da época de Jesus. Na época de Jesus, o mundo ele era dominado pelo Império Romano. O Império Romano dominava todas as nações. E a terra de Israel, né, os judeus, eles eram colonos, ou seja, eles estavam sob o domínio desse império. Acontece que os romanos eram um povo muito impiedoso. Era um povo que governava com mão de ferro. E esse governo era manifestado através dos impostos. Tudo era cobrado. Tudo que você fazia, produzia, você tinha que dar uma parte para Roma. Aliás, essa opressão romana também tinha a opressão religiosa. Os fariseus, os saduceus eram 2 partidos do judaísmo na qual colocava um jugo sobre o povo,
Um jugo na qual o povo era excluído das coisas de Deus, era excluído da santidade de Deus. Então Pedro, ele nasce nessa época, ele vive nessa época, uma época na qual não se tinha muita esperança. Só que os judeus, o povo em si, acreditava que essa época, na qual era uma época de trevas, era uma época sombria para a história do povo de Deus, o povo acreditava que essa época era uma época propícia. Por que era propícia? Porque de acordo com as profecias do Antigo Testamento, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ou seja, todos os profetas apontavam para um homem que ia surgir. E esse homem, ele iria restaurar o reino de Israel. Ele ia restaurar o reino, a nação de Israel. E esse homem, ele tinha um título. Os judeus davam um título para esse homem. E o título que os judeus davam a esse homem era Mashiach, que em português quer dizer Messias. A palavra Messias quer dizer o ungido. Em grego, Messias quer dizer Cristo. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos dizendo, nós estamos confessando, nós estamos professando que Jesus é Cristo, ou seja, ele é o Messias. Então, os judeus estavam aguardando esse Messias. Eles estavam aguardando o ungido. Havia algumas características desse Messias. Por exemplo, esse Messias, conforme as profecias, ele deveria ser da linhagem de Davi. Ou seja, ele deveria ser descendente do rei Davi. Por isso que quando muitas pessoas, quando chegavam em Jesus, algumas pessoas tinham um encontro com Jesus e diziam: Jesus, filho de Davi. Outros chamavam de Jesus o Cristo. Por quê? Porque elas reconheciam que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então havia essa esperança que o Messias iria aparecer. E Pedro tinha um irmão chamado André. André, ele sempre foi ávido, ele sempre foi um homem de um coração aberto para as coisas de Deus. Aqui eu acredito que Pedro, ele era um homem muito prático. Ele cria em Deus, lógico. Ele professava a Deus, sim, ele cria em Deus. Só que ele era um homem prático. Ele estava mais preocupado com as coisas da sua vida do que as coisas espirituais. Pedro, ele era pescador. Junto com Tiago e João e André, eles formavam-se uma cooperativa de pescadores. E o lugar onde eles pescavam é um grande lago, na qual a Bíblia chama de mar, da Galileia. Na verdade não é o mar, é um grande lago. E nesse lago, Pedro tinha o seu ganha-pão. Ele pescava os peixes, pagava os seus impostos, ia ao templo, ia na sinagoga, mas eu creio que havia um grande vazio em Pedro. Pedro via aquilo, mas via aquilo sem sentido. Eu não sei se você já parou para pensar na sua vida, quantas responsabilidades você tem. Já parou para pensar, irmãos, muitas vezes que nós corremos para cá, nós corremos para lá, nós pagamos as contas, nós fazemos isso, e eu não sei se você um dia já parou para pensar, mas espera aí, mas a vida é só isso? Será que tem alguma coisa a mais na vida? Será que tem alguma coisa na minha vida na qual eu vou ter essa sensação de satisfação? Ou a vida é isso mesmo? Será que a vida é só pagar conta? Será que a vida é só correr aqui, correr ali? É interessante pensar nessa questão, irmãos? É interessante pensar, porque eu acredito que Pedro estava assim, que Pedro estava correndo para lá e para cá. Até que um dia o seu irmão André,
chega para chega para Pedro e diz: Pedro, achamos o Messias. Pedro, nós achamos o ungido. E Pedro ficou pensando, eu acho que Pedro ficou meio pensativo com essa notícia de André. Quando o André chega até ele e diz: achamos o Messias, ele fica pensando: mas como? Que Messias? O que você está falando, André? E a Bíblia diz, né, que André não apenas disse, ele o levou. Ou seja, vem comigo, Pedro. Vem comigo que você vai ver. Conheça ele, veja quem ele é. E a Bíblia diz aqui, nós lemos nesse texto, que Pedro, ao chegar em Jesus, Jesus olha para Pedro, e a primeira coisa que Pedro faz, a primeira coisa que Jesus faz é mudar o nome de Pedro. Porque o nome de Pedro é Simão. Simão era um nome comum, né? É uma mudança de Simeão. E ele tinha um pai, o nome do pai de Pedro era Jonas. Quando ele olha para Jesus, a primeira coisa, o primeiro ato que Jesus faz na vida de Pedro é mudar o nome. Então hoje, depois dessa introdução, eu gostaria de pensar com você o que significa esse ato de mudar o nome. A primeira coisa na qual significa é que quando Jesus ele muda o nome, ele está dizendo para mim e para você que ele tem uma história para concretizar na sua vida. Ele está dizendo: eu vou mudar a sua história. Quando Jesus ele chega em nós e diz: vou mudar o teu nome, ele está dizendo: eu vou entrar na sua história de vida e vou transformá-la, vou marcá-la. Irmãos, olhe para o nosso calendário. O nosso calendário ele está dividido em duas épocas: antes de Cristo e depois de Cristo. Aonde Jesus chega, aonde Jesus toca, aonde Jesus ele vai, ele marca. Nada fica como está. Nada fica o mesmo. Quando Jesus ele entra na tua vida, quando Jesus ele vem até nós, assim como ele foi até Pedro, ele estava dizendo para Pedro, e assim ele está dizendo para mim, e ele está dizendo para você nessa noite, que ele vai mudar a tua história. Ele vai marcar a sua história, e ele vai marcar a sua história de uma tal forma, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, ele vai marcar essa sua história de uma tal forma que a sua história vai ser marcada assim. Antes de Cristo eu era assim, 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 assim. Agora, depois de Cristo, eu sou vitorioso, eu sou abençoado, eu tenho a graça de Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor aí na sua casa, por essa linda verdade. Ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a sua história, ele vai marcar a história da sua vida. A segunda coisa na qual eu aprendo aqui, glória a Deus, eu aprendo aqui, é que quando Jesus ele muda o nosso nome, ele diz: tu agora vai se chamar Pedro, tu agora vai mudar o seu nome, é que ele vai trazer um novo ressignificado para o teu nome. Ele vai trazer um novo ressignificado para a sua história. É interessante isso, irmãos, porque Pedro não foi o primeiro personagem da Bíblia, não foi o primeiro homem que teve o seu nome mudado. Na história
do povo de Deus, muitos homens tiveram seu nome mudado. Por exemplo, Abraão. O nome de Abraão, na verdade, era Abrão. E o nome da sua esposa era Sarai. Deus chega estabelecendo a sua promessa, confirmando a sua promessa. E uma das formas na qual Deus ele faz isso é mudando o nome de Abrão para Abraão. O nome de Sarai para Sara. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa é a história de Jacó. A palavra Jacó, o nome Jacó, quer dizer aquele que quer tirar vantagem. Jacó passou a vida toda querendo tirar vantagem das pessoas. Ele tirou a vantagem em cima do seu irmão, ele tirou vantagem em cima do seu sogro, a vida toda enrolando o povo, a vida toda fazendo trapaça. Mas chegou um dia na qual ele teve um grande encontro com Deus. Ele lutou com um anjo no Val de Jaboque. E muitos pregadores e pastores, quando olham para essa história, eles dizem que lá Jacó lutou com um anjo e pediu uma bênção. Mas o que muitos pregadores não falam, o que muitos pastores não ensinam, é qual foi a bênção que Jacó teve. A bênção que Jacó teve não foi material. Aliás, Jacó era muito rico. A bênção de Jacó não foi no casamento. Não. A bênção de Jacó, irmãos, foi algo fantástico. Jacó segurou o anjo e disse assim: não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. E o anjo disse: qual é o teu nome? Jacó disse: Jacó. A partir de hoje, disse o anjo, seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. E Israel, irmão, significa aquele que luta com Deus. Quando Jacó era Jacó, ele lutava contra Deus. Ele colocava a sua vontade acima da vontade de Deus. Ele colocava o seu orgulho acima de todas as coisas. Mas depois que ele teve um encontro com Deus, ele teve o seu nome mudado. E o nome na qual foi mudado foi Israel. Ou seja, ele passou a lutar ao lado de Deus. É aquele que luta com Deus, é aquele que luta ao lado. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha só, irmãos, um novo ressignificado. Quando Jesus, ele entra na minha vida, ele entra na sua vida, ele muda o nosso nome e ele dá um novo ressignificado para mim. Ele dá um novo ressignificado para você. Até hoje eu não sei quantas coisas você fez de errado, quantos pecados, quantas falhas você teve. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você atender o chamado de Jesus hoje, assim como Pedro teve esse encontro com Jesus aqui, sem entender nada, Pedro não se sentiu merecedor de nada. Jesus apenas olhou para Pedro e disse assim para Pedro: Pedro, vou mudar o teu nome, vou mudar a sua história, vou dar um novo ressignificado para você. Irmãos, é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer dar um novo ressignificado para você. Quem sabe até hoje você está dizendo assim: eu não tenho uma boa vida, eu só fracassei, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço as pessoas reprovam, as pessoas criticam. O que eu faço, pastor? É simples. Hoje Jesus está olhando para você, assim como ele olhou para Pedro, e ele olha para você e diz: vou mudar o teu nome.
vou mudar a sua história, vou dar um novo ressignificado para você, aleluia, glória a Deus. A terceira coisa, o que significa Jesus mudar o nosso nome? É que Ele vai nos dar uma nova identidade. É interessante, irmãos, essa questão da identidade. É muito interessante essa questão, porque dizem que a nossa fama chega primeiro do que a nossa presença. Imagine a situação, fulano vem aí, e alguém chega e diz assim, fulano é fofoqueiro, toma cuidado com ele. O que a gente faz? Nós vamos tomar cuidado, nós vamos fechar nossa boca, nós vamos ter cuidado em falar, porque a pessoa que está chegando aí, ela tem esse defeito. Imagine a situação, a pessoa está indo em tal lugar e alguém chega para você e diz, toma cuidado, aquele fulano é caloteiro. Se ele falar de dinheiro, sai fora. Imagina isso, irmãos. Agora imagine a situação, sabe quem que está vindo aí? Um homem de Deus. Sabe quem está vindo aí? Uma mulher de Deus. Então, irmãos, nós somos identificados a todo instante e a todo momento. Quem sabe a sua fama não é boa, quem sabe a sua fama não é das melhores, mas eu quero te dizer algo de Deus para você. Não importa qual é a sua fama, se Jesus entrar na sua vida, se Jesus olhar para você agora, assim como ele olhou para Pedro, e ele chegar em Pedro e dizer assim, Pedro, vou mudar o teu nome. Se ele chegar para você e dizer, eu vou mudar o teu nome, ele vai te dar uma nova identidade. Você vai ser marcado de uma tal forma em que as pessoas não vão enxergar mais você. As pessoas vão enxergar Cristo em sua vida. As pessoas vão enxergar as marcas dele em sua vida. Foi o que aconteceu com Pedro, meus irmãos. Irmãos, eu acho linda a história de Pedro, porque vou adiantar 2 fatos. Quando Jesus estava preso, prenderam Jesus, e Pedro estava acompanhando de longe, e uma das criadas chega em Pedro e diz, ei, você não é um deles? Você fala como eles. Me parece que você tem as características deles. E foi por isso que Pedro precisou negar Jesus 3 vezes. Esse foi o primeiro. Olha só como essa nossa caminhada com o Senhor nos marca de uma tal forma na qual nós a cada dia nos parecermos com Ele. Uma segunda situação que aconteceu com Pedro foi depois disso aí que Jesus o restaurou, depois que Pedro ele prega lá em Jerusalém, depois do Pentecoste, naquele momento em que Pedro e João curam aquele coxo que estava sentado no templo, e os sacerdotes prendem Pedro, e os sacerdotes reconhecem que Pedro e João, eles tinham as características de Jesus. Irmão, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte para você. Eu estou querendo dizer que quem anda com Jesus se torna semelhante a Jesus. Que isso, pastor? É verdade. Jesus é sinônimo de amor. Jesus é sinônimo de alegria. Jesus é sinônimo de paz. Jesus é sinônimo de longanimidade. Jesus é sinônimo de fidelidade. Jesus é sinônimo de domínio próprio. Nós estudamos algumas quinta-feiras atrás sobre o fruto do Espírito. Quem anda com Jesus
manifesta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que a operação do Espírito Santo em nós, no nosso coração. E essas são as qualidades na qual todos aqueles na qual tem contato conosco, tem um relacionamento conosco, sente a diferença. Sentem a diferença. Quando essas pessoas chegam num ambiente, parece que o ambiente muda. Parece não, muda mesmo. A bênção chegou, há uma paz. Enquanto tem pessoas que chegam num ambiente e parece que há um incômodo, parece que há algo de errado. Existem pessoas que quando chegam num ambiente, o ambiente muda. O ambiente se transforma no céu. O ambiente se transforma em um pedacinho do céu. Irmãos, eu convido você a andar com Jesus. Eu convido você a pegar essa caminhada e dizer assim: Senhor, eu quero andar contigo. Eu não sei aonde eu vou, eu não sei aonde tu irás me levar, mas uma coisa eu tenho certeza: aonde tu fores, aonde tu me levares, eu irei. Irmãos, há um hino que eu gosto muito, o hino 515 da nossa harpa cristã. A harpa cristã é o hinário da nossa igreja, da Assembleia de Deus. E tem um hino 515, o coro dele diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, que Cristo comigo vai. E ele termina dizendo o seguinte: é grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda é andar com Jesus. Então Jesus, ele nos traz um novo ressignificado. A quarta lição que eu aprendo aqui, irmãos, a primeira lição é que ele muda a nossa história, ele vai mudar a nossa história, ele marca a nossa história. A segunda lição é que ele dá um novo ressignificado. A terceira lição é que ele nos dá uma nova identidade. E a quarta lição, irmãos, é que ele vai fazer uma grande obra em nossas vidas. Irmãos, que coisa preciosa, que coisa linda, irmãos, é pensar nisso. Que coisa maravilhosa, irmãos, é pensar que Jesus, ele tem algo para nós, ele tem algo a fazer em nossas vidas. Pedro, com certeza, ele não pensava assim. Quem sabe Pedro não imaginava. Quem pode, irmãos, imaginar isso? Quem pode, minha irmã, você imaginar as coisas que Jesus tem para realizar na sua vida? Quem sabe, meu irmão, você não sabe, porque as coisas de Deus são assim. Isaías 64, eu quero até ler esse texto com você. Isaías capítulo 64, verso 4. Ele diz assim, esse texto é lindo, irmãos. Olha só o que Deus, ele fala de nós. Olha só o que o nosso Deus, ele trata. Olha só, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. E ele não só trabalha para aquele que nele espera, ele tem um trabalho para aqueles que nele esperam. Ele tem um trabalho a realizar, ele tem uma obra para realizar na sua vida. Ele tem algo fantástico, ele tem algo maravilhoso. Eu estou muito motivado.
Eu estou muito motivado porque andar com Jesus é viver o mais alto grau do nosso potencial. É viver o maior alto grau de tudo aquilo em que na qual Ele tem planejado para nós. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para sobreviver. Pedro achava que estava nessa terra para sobreviver. Não, irmão, nós não estamos aqui para sobreviver. Nós estamos aqui para vencer. Nós estamos aqui para conquistar. Mas não é conquistar as coisas terrenas. O grande problema nosso hoje é que nós estamos só focados no material. Nós estamos só focados, meu irmão, naquilo que é matéria, naquilo que é concreto. Não, eu estou dizendo que há um reino espiritual, um reino em que na qual eu e você fazemos parte. O que é andar com Jesus? Andar com Jesus não é ser membro de uma religião. Andar com Jesus não é ser membro de uma igreja. Andar com Jesus, eu não estou pedindo para você mudar de religião. Eu não estou pedindo para você mudar de igreja. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que Jesus está olhando para você e Ele vai dizer: eu vou mudar a sua história. Ele está dizendo: eu vou mudar o teu nome. Aleluia. E quando Ele muda o nome, Ele está dizendo que Ele tem uma obra. Ele está dizendo que Ele tem um chamado. Ele está dizendo que Ele tem uma vocação para a tua vida, que Ele vai usar a tua vida de uma tal forma em que as pessoas irão reconhecer o reino dEle na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, não tem como ficar parado, não tem como ficar desmotivado com isso. Se eu olho para as coisas dessa terra, é assim que eu me sinto: desanimado, choroso, parado. Mas se eu olho para os céus, se eu olho para o autor e consumador da nossa fé, se eu andar com o autor e consumador da nossa fé, irmãos, a vitória é nossa. Não há nada que não há nada que nos vai fazer derrotar, parar. Porque Jesus mesmo disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pedro não imaginava isso. Pedro, quando viu Jesus mudar o seu nome, ele era Simão, mudou para Pedro. Quando Pedro ele viu aquilo, ele começou a imaginar talvez alguma coisa. Eu não sei o que você imagina para você, mas uma coisa eu sei, irmãos: se você abrir o teu coração nessa noite e permitir que Jesus mude o teu nome, Jesus ele vai mudar o teu nome. Ele está olhando para você, e quando Ele muda o teu nome, eu tenho absoluta certeza, irmãos, que Ele vai fazer uma obra extraordinária. Vai começar pela sua família, depois vai começar pelo seu bairro, depois Ele vai começar pela sua cidade, depois Ele vai começar pelo país e pelo mundo. Glória a Deus. É assim que Jesus faz conosco. E a última lição que nós aprendemos aqui é que quando Jesus ele muda o nosso nome, Ele já nos dá uma herança, Ele já nos dá um legado. Irmãos, imagina o legado desse homem aqui, Pedro. Irmãos, é por isso que nós vamos estudar Pedro, é por isso que nós vamos ler cada passagem. Todas as quintas-feiras nós estaremos lendo cada passagem referente a Pedro. Aonde Pedro andou, quais foram os acontecimentos que marcaram a vida de Pedro. Nós vamos andar a cada passo com Jesus, desde o de hoje até
as epístolas de Pedro. E eu fico pensando, irmãos, do legado. Que legado que esse homem deixou, porque ele aceitou o convite. Ele se maravilhou com Jesus. Ele andou com Cristo. Com certeza foi uma vida de altos e baixos, com certeza, porque assim é minha vida. E assim é a sua vida. Nem sempre, meus irmãos, a nossa vida é totalmente lá em cima. A nossa vida é um gráfico de altos e baixos. Às vezes nós estamos animados, estamos lá em cima. Outras vezes nós estamos para baixo. Às vezes nós queremos voar, mudar o mundo. Outras vezes nós queremos parar o mundo e dizer: Senhor, para o mundo que eu quero descer. Assim foi com Pedro e assim foi com todo homem e mulher que andou com Jesus. Mas eles perseveravam. Então nessa noite eu convido você a perseverar. Porque quando você persevera, quando você não abre mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida, sabe o que acontece, irmãos? Você deixa um legado. Você deixa uma herança. Você deixa algo lindo na vida das pessoas. Então eu convido você a orar. Eu convido você agora a colocar a mão no teu coração.